Hoje eu gostaria de falar sobre os encontros, os encontros marcados, a partir de uma lembrança de um romance publicado em 1956 do Fernando Sabino, justamente com esse nome, O Encontro Marcado, que fez grande sucesso e celebrava a busca que um jovem fazia de si mesmo e o encontro com os amigos, a comemoração, a celebração da amizade, alguma coisa que talvez os astros possam explicar. Os encontros marcados. Talvez quem se aproxime disso seja uma lógica do significante trazida por Freud e por Lacan. Existem encontros marcados e não sabemos muito bem a que eles se destinam e o que os ocasionou. Nós podemos fazer uma comparação com o exercício, a prática da psicanálise, uma prática para além da terapia, para além da pretensão de cura, depois que o Freud nos apontou que a humanidade é incurável. Pode-se tratá-la, mas parece que ela não tem cura. Então, isso se fortaleceu com o retorno a Freud, promovido pelo Lacan, do entendimento de que o desejo do analista é um não desejo de cura. O analista deveria abrir mão do seu furor terapêutico e talvez com isso conseguisse, ao final de uma análise, produzir efeitos terapêuticos, mas como subprodutos. Então, a análise, depois de muita discussão, que continua, como deveria ser definida? É uma prática teorizada, o Horus Vital Brasil insistia muito nisso. É um encontro criativo. O Horus também dizia isso. Vemos que, recentemente, Jacques Miller também abandonou nos seus livros sobre perspectivas, abandonou essa ideia de um furor terapêutico que já está presente em Freud, para, inclusive, negar a existência da travessia da fantasia. Se existe a pretensão de reformular, revolucionar, redesenhar o homem, passando por uma suposta transformação promovida pela psicanálise. O que nós temos é a oportunidade de um encontro criativo. E isso acontece. E acontece muitas vezes na nossa vida. Aconteceu com Fernando Sabino, no seu romance O Encontro Marcado, o encontro com Hélio Pellegrino, com Otto Lara Rezende, com Paulo Mendes Campos, e que determina a vida de todos eles, né? pela relação de amizade. Eu tive uma experiência de um encontro marcado com Hélio Pellegrino. E foi muito antes de 1980, quando publiquei Os Barões da Psicanálise, que era um texto que divulgava a crítica mais radical feita à psicanálise até então e feita por psicanalistas. Hélio Pellegrino, inclusive, e sobretudo. O encontro foi muito antes, nas relações de amizade. Foi apresentada a Hélio Pellegrino pelo meu amigo Washington Novaes, jornalista, e desde então se fortaleceu um convívio
muito, muito intercalado, não era sistemático, não tínhamos um convívio frequente, mas de vez em quando a gente se encontrava. Isso acontecia. E aconteceu numa viagem em 1973 que fizemos eu e Eloy Calage à Europa. Estávamos então em Paris, em outubro, no início do outono, e de repente a gente encontra Hélio Pellegrino com a sua mulher, Maria Urbana, João Batista Ferreira com a sua mulher, Regina, e a gente se dá de cara, sem programação, sem combinação, inesperadamente, uma surpresa. E celebramos muito esse encontro que ficou na nossa memória e que não pode ter uma explicação fora da hipótese do João Batista. Só os astros é que talvez expliquem esse encontro. Uma vez, em Paris, nos despedimos, cada um foi para o seu lado, os casais, e fomos a Londres. Chegando em Londres, estávamos no bairro boêmio, o Sorro, onde havia um mercado de pulgas com vendas de objetos antiquários, objetos à venda. E, mais uma vez, nos encontramos na rua, sem combinação prévia. E rimos muito dessa repetição. E eu me lembro que o Hélio se encantou com uma corneta e comprou essa corneta. E saiu tocando essa corneta. E quando ele tocou a primeira vez, tinha um menino do lado dele que tapou os ouvidos assim, incomodado. E aí o Hélio disse, mas que menino careta. E aí o Hélio saiu tocando, né? Porque ele tinha essas pequenas e grandes transgressões assim, diárias do convívio. E a Maria Urbana ainda disse, Hélio, cuidado, você não está no Brasil, você pode ser preso. Aí ele disse, talvez por uma boa causa e tal. E o João, nesse livro, no capítulo 31, na página 153, ele relata essa história, né? E que o deixou também comovido, surpreendido, e se lembra do artigo Os Barões, publicado no Jornal do Brasil, e como isso foi, mais uma vez, um efeito inesperado, um encontro marcado que previamente não havíamos combinado, com todos os efeitos que esse artigo obteve, né? Faustos e infaustos, favoráveis e desfavoráveis. Hélio foi expulso da sociedade a que pertencia, eu perdi meu emprego no Jornal do Brasil, depois eu fui reintegrado, e o Hélio também, pela via judicial, foi reintegrado à sociedade, à SPRJ, né? Que pertencia à afiliada da IPA. Então, essas ocorrências de encontros marcados, mas que não foram marcados, encontros marcantes que provocaram novas situações de vida, mudanças na vida de cada um, sem que houvesse previamente uma combinação. Isso realmente talvez caiba nessa definição de psicanálise como a possibilidade de um encontro criativo.